Porto Não, Seguro. irritado, desorientado. Você sabe, o Gabigol não pode ser marcador de lateral direito. O Gabigol, em várias jogadas ontem, estava lá atrás, brigando, tentando roubar a bola junto com o Wesley. O Flamengo entrou ontem, além da improvisação do Davi Luiz e do Thiago Maia, que já deixou o time torto, o Flamengo entrou ontem com 3 zagueiros e 3 volantes. E aí, lá na frente, um ataque supostamente forte. Gabigol, Pedro e Cebolinha. Mas a bola não chega se você não tem armador. O Cebolinha, meu Deus do céu, o que é o Cebolinha? Então, quando as coisas começam a não andar, o nível de irritação aumenta. É uma soma de coisas, é um combo de incompetência que destrói a confiança e a possibilidade desse time jogar bem como um time. Gente, falando sério, olha, o Sampaoli é desanimador. Aliás, não é nem desanimador, é irritante, entendeu? O que ele fez ontem em Cariacica, aliás, quem foi o gênio que botou o Flamengo para jogar em Cariacica, né? Com aquele gramado horroroso, né? Por que não buscar um gramado bom, pelo menos, para que o Flamengo tivesse alguma chance? Se bem que com o Sampaoli, nem no gramado dos sonhos aquele time consegue jogar. O que ele fez ontem, Domitila, foi uma coisa assim que um técnico estagiário não faria. Ele, para cobrir uma posição, ele mexeu em 2 ou 3 e tornou o time do Flamengo um caos absoluto. Como já contra o Botafogo. Contra o Botafogo, o que aconteceu não foi nada, jogou bem coisa nenhuma, foi um jogo horroroso. Agora, quem jogou bem foi o Bruno Henrique, que passou a ser a única esperança do Flamengo nessa final de Copa do Brasil. Porque o Gabigol é um desastre cada vez maior. O Gabigol ontem conseguiu ser expulso num jogo em que até parece que ele apanhou tanto, não apanhou coisa nenhuma. E aí teve uma reação daquela de deixar o braço na cara do adversário, foi bem expulso, muito bem expulso. O próprio Pedro está longe de ser o Pedro que já foi. O Arrascaeta está machucado, dificilmente jogará. A única esperança do Flamengo é o Bruno Henrique. E aí o Sampaoli provavelmente vai colocá-lo no gol. E aconteceu contra o Furacão graças a Sampaoli. A verdade é essa. O Sampaoli inventou demais. Não tem como defender mais o trabalho do técnico argentino à frente do Flamengo. Gente, ele conseguiu embolar tudo. Ele não tinha lateral esquerdo à disposição. É verdade. Poderia chamar alguém do Sub-20? Poderia. Chamou? Não. Já que não chamou, por que ele não coloca o Léo Pereira, como ele sempre fez? Por que ele foi improvisar o Thiago Maia na lateral esquerda? Por que ele foi improvisar o Davi Luiz como primeiro volante? Sendo que ele tem o Alan à disposição e tinha o próprio Thiago Maia à disposição. Sampaoli, era só você fazer o básico. Você colocava Fabrício Bruno, Davi Luiz na zaga, Léo Pereira aberto pela esquerda, o Wesley na direita, Thiago Maia de volante ou Alan de volante. Simples assim. Agora, o Sampaoli inventou, não deu certo. Flamengo foi amassado por um Atlético Paranaense cheio de desfalques. O Atlético Paranaense não tinha Bento, Vitor Roque, Canóbio, Vidal, vários outros jogadores. E, como disse o próprio Vitor Bueno, poderia ter sido mais. Foi porque o Atlético Paranaense não aproveitou. Eu não consigo dizer nada de positivo no Flamengo contra o Atlético Paranaense. Nada. A verdade é essa. Vou culpar Davi Luiz? Claro que não. Davi Luiz estava mal como zagueiro, o São Paulo quis botar ele como volante. Vou culpar o Thiago Maia como lateral esquerdo? É claro que não. Thiago Maia é volante, não deveria atuar como lateral esquerdo. Agora, faltou vontade dos jogadores? Faltou. A verdade é essa. Você não vê nos jogadores um sentimento de tristeza depois da derrota como ontem, um sentimento de indignação na derrota como ontem. Muito pelo contrário, sabe o que a gente vê? Um Gabigol dando uma entrevista coletiva absurda, tão ruim quanto a atuação dele. Mais uma vez o Gabigol jogou mal, mais uma vez ele prejudicou o Flamengo a dar um soco ou uma cotovelada, enfim, no adversário, sem nenhuma necessidade. O Gabigol prejudicou o Flamengo ontem contra o Atlético Paranaense. Então, Gabigol, fale menos e jogue mais, porque ultimamente você só está cantando. Até lançar música, no meio dessa crise toda, você lançou. Não custa nada lembrar que o Gabigol, antes de tudo, é um jogador de futebol, é um atleta. Então ele tem que focar na preparação física dele, que está horrível. O Gabigol não consegue dar um arranque com a bola mais.
Então, além da gente ver uma atuação terrível do Flamengo, nós ainda somos obrigados a ouvir um Gabigol defender o Sampaoli e botar a culpa na imprensa. É muita cara de pau, né, do atual camisa 10 do Flamengo. É óbvio que as digitais do técnico Jorge Sampaoli estão nessa derrota, tá? Quando o Sampaoli erra, a gente critica. Quando ele acerta, a gente elogia. Quando ele não tem tanta culpa, a gente distribui a responsabilidade de acordo com a nossa opinião. Mas dessa vez ele caprichou. Ele não se ajuda. Impressionante! Gente, ele não tinha nenhum lateral esquerdo por conta da suspensão do Ayrton Lucas e a lesão, na última hora, praticamente, do Felipe Luiz. Tinha que improvisar na lateral. O que ele fez? Optou pelo Thiago Maia na posição de lateral esquerdo improvisado, já jogou ali algumas vezes, fica cambeta, fica torto, mas é do jeito, é uma opção, qualquer uma delas não seria o ideal, mas inventou o Davi Luiz de volante. Foi um desastre. O Davi Luiz não sabe jogar na função, tentava organizar o jogo, conduzia demais a bola, muitos passes longos e erra um domínio, toma um lençol, um chapéu, na sequência tem a jogada que gera o escanteio e o gol que abriu o placar. Aí erra também o Gabigol, que não dá combate antes do arremate para o gol do Flamengo, enfim. Mas a culpa não foi só do Davi Luiz, foi também do Sampaoli, ou mais até do técnico, que o colocou numa posição que não é dele, expôs o jogador. O Davi Luiz, pela experiência, pelo tamanho que tem, acho até que poderia, caso quisesse, falar, olha, eu não quero jogar nessa função, eu quero jogar de zagueiro, então eu não jogo, fico no banco. Você tem volantes à disposição, para que me improvisar? Poderia ter dito, porque tinha, além do Alan, que entra após o intervalo, tinha o Igor Jesus, que substituiu o Alan, que se machucou aí com uns 12, 13 minutos de jogo no segundo tempo. Então o São Paulo tentou corrigir, demorou a corrigir, até no primeiro tempo podia fazer ajustes. Puxa o Thiago Maia para a posição de volante, põe lá o Pereira com o lateral esquerdo, Davi Luiz como zagueiro com o Fabrício Bruno ao lado e pronto, resolve. Mas não, manteve a estrutura toda errada. E no segundo tempo continua uma bagunça, aí o Gabigol consegue ser expulso pateticamente. Os erros, gente, a responsabilidade por essa derrota, ela vai muito na conta do São Paulo. Mas isso não anula mais atuações, indolência, inconsequência dos jogadores e os grandes responsáveis por tudo isso, que são os dirigentes. Que cobrança é feita no Flamengo? Que cobrança é feita junto ao treinador, aos jogadores? Aí depois você pode dar umas explicações estapafúrdias também na coletiva. Colocou o Davi Luiz na posição de volante porque queria repetir o que o Pulga fez contra o Botafogo e o Davi Luiz também é alto. Peraí, tudo bem se pensar na estatura do jogador para um posicionamento de bola defensivo e tal, pela parada, mas o mais importante é você pensar em como fluir o jogo, fazê-lo fluir. Foi uma coisa medonha, horrorosa, pavorosa a atuação do Flamengo. O Sampaoli não se ajuda definitivamente, mas não faz sentido também apontar só o dedo para ele e ignorar os erros cometidos. A falha no segundo gol também do Matheus Cunha, que pula atrasado de novo, custa a reagir, vai no bracinho curto. Do Léo Pereira, que erra nesse gol, ajeitando a bola para o chute do Alex Santana. O técnico foi o principal vilão nesse jogo. Mas tem mais gente errando. E a diretoria que se omite. Não cobra. E o Flamengo, depois de uma ótima mobilização, um ótimo jogo contra o Botafogo, volta 11 dias depois e apresenta isso para uma torcida apaixonada do Espírito Santo, que lotou o estádio, que foi sacaneada. Ela não merece isso, é sacanagem. Perder do jogo, acontece. Mas dessa maneira... E o que o São Paulo fica 10 dias pensando, gente? Ele levou para o seu lado uma intranquilidade desnecessária. Se o Flamengo faz um bom jogo e vence o Atlético, todo desfalcado o Atlético, por sinal, iria com mais força, mais confiança enfrentar o São Paulo. Agora é um voo cego. Todo mundo no escuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Realmente muito complicado. Algumas pessoas defendendo a demissão do técnico sumariamente, em cima da hora. Sinceramente, eu não sei o que pode ser pior para o Flamengo nessa altura, mas é uma temporada para esquecer. O título da Copa do Brasil, se ocorrer, se acontecer, não vai anular o vexame que essa temporada marca no futebol do Flamengo. Não só pelos títulos perdidos, mas derrotas vergonhosas como essa, e o mais incrível é que às vezes parece que ninguém tem vergonha, só o torcedor. Isso realmente não dá para continuar. E apontar o dedo para o São Paulo, eu vou repetir, não adianta, tem mais gente que tem que ser cobrada. O presidente, o vice de futebol, os jogadores e muito mais.